Olá, é um prazer estar com todos vocês participando dessa live, essa live comemorativa aos 160 anos do Inário Salmos e Hinos. Esse inário tão importante não só para as igrejas congregacionais, mas para o protestantismo no Brasil. Esse é o inário que deu início, né? A primeira edição conhecida, é de 17 de novembro de 1861, embora, né, meu amigo Douglas Nassif Cardoso, que escreveu, né, sobre os Calley e escreveu alguns livros, né, sobre a história dos Calley. Há um livro dele chamado Convertendo através da Música, que ele fala ali a história dos Salmos e Hinos e nos diz, né, que essa primeira edição, na verdade, não seria a primeira edição, seria uma segunda edição, que os comportores, antes de 1861, já tinham, né, uma edição de Salmos e Hinos que os Calley havia apresentado a eles. Isso é uma questão, né, para pesquisa, né? Então, nesse caso, a edição de 1861 pode ser a segunda edição de Salmos e Hinos, mas o fato é que consta para nós, né, de que Salmos e Hinos, né, ele começou, né, foi apresentado essa edição com 50 hinos em 1861, no dia 17 de novembro daquele ano. Então, Salmos e Hinos teve a primeira, segunda, terceira, quarta, e eu quero falar especificamente, porque o nosso tempo é curto, falar da quinta edição de Salmos e Hinos, né? Depois dessas 4 edições que foram realizadas, nos anos de 1950 e lá no finalzinho, então a Igreja Evangélica Fluminense percebeu que havia necessidade de se instalar uma comissão para fazer mais uma revisão do inário, acertar algumas coisas, não é? E também, né, a oportunidade de se incluir mais alguns novos cânticos, né? Então, ela, em 23 de abril de 1959, ela instituiu essa comissão, que era composta das seguintes pessoas: Remígio de Cerqueira Fernandes Braga, Henriqueta Rosa Fernandes Braga, é, o reverendo Jonatas Tomar de Aquino, o presbítero Nathaniel Beato, e depois, vendo-se, né, a necessidade de alguém para tratar da parte poética do trabalho, então, logo depois, em junho daquele mesmo ano de 1859, o reverendo Manuel da Silveira Porto Filho foi convidado para participar da comissão, e aí ele foi incluído, né, nessa comissão, e ele então ficou integrando e participando essa comissão. Então, esse foi um trabalho, diga-se de passagem, eu escrevi a biografia de Porto Filho, e Porto Filho ficou muito contente, né, com essa possibilidade de trabalhar em Salmos e Hinos, né? Então, ele deu assim mais tarde depoimentos emocionados, dizendo: olha, eu incluo a minha experiência como participante dessa comissão de Salmos e Hinos como uma das mais abençoadoras da minha vida, do meu ministério pastoral, né? Então, esse trabalho em Salmos e Hinos, nessa comissão, foi algo que fez Porto Filho, na própria expressão dele, dizer: eu aprendi muito com essa experiência de trabalhar nessa comissão. E ele vai dizer assim: eu creio que trabalhar com essa comissão me fez um melhor pastor. E ele vai então falar das músicas, das composições, né, e das letras que ele fez. Algumas, né, foram incluídas em Salmos e Hinos, nem todas as letras estão em Salmos e Hinos, né,
mas ele escreveu algumas outras letras que se tornaram bastante conhecidas, como Igrejinha Antiga, por exemplo, né, que a gente pergunta assim hoje, por que Igrejinha Antiga não está em Salmos e Hinos, né? Mas tem outras, vale a pena servir a Jesus, em ti, assim como as águas, não é? Maior amor a ti e tantos outros. Então, por causa de Salmos e Hinos e das revelações que trouxe, né, para ele como pastor, ele ficou animado e foi uma daquelas pessoas que trabalhou muito, né, na composição, na modificação e na melhoria, né, da harmonia e das letras de Salmos e Hinos, da teologia também do Inário, né? Então, ele lembra, né, que eles perceberam que era preciso um hino para o momento do ofertório. E aí ele compôs o poema que aparece sob o número 261. Em tudo em tuas mãos, Senhor, nos tem enriquecido. E aí, Dona Henriqueta Fernandes Braga, ela verificando ali a correspondência da letra com a música, as estrofes, né? Ela vai falar do quanto aquilo foi importante e do quanto, não é, aquilo edificou a todas as pessoas que faziam parte, né, daquela comissão. Então, eles ficaram depois lembrando dessa frase, da multidão de quanto a ti devemos, né? E aí, isso foi tocante, foi um dos dias assim mais tocantes na vida daquela comissão, de sair dali lembrando, né, do quanto nós devemos a Deus, o quanto Ele tem feito por nós. Um momento de profunda emoção para o reverendo Porto Filho veio quando ele diz que quando ele cotejava as letras originais dos hinos 169, né, que aparece com o nome de Refúgio, né, no nosso cenário, mas Ó Bondoso Salvador, que era uma música de Charles Wesley, né, que foi adaptado para o português por Dona Sarah Calley em 1865, e também o 408 do Toplady, que é de 1776, que tem o nome de Rocha Eterna, né? Que ele próprio, Porto Filho, fez a adaptação para o português em 1947, né? Mas ele diz que esses dois autores, o Wesley e o Toplady, eles tinham lá as divergências teológicas, um calvinista, o outro arminiano, né? E houve problemas, mas, no entanto, no final eram crentes. E ao se aproximar da cruz por meio da música, então aconteceu, né, o milagre, né, da harmonia. A graça de Cristo cobriu a vida desses homens e eles puderam louvar o Senhor, né, e puderam agradecer a Deus, né, deixando as divergências de lado. E aí vem o cântico, né? Rocha dos séculos, partida por mim, deixa-me esconder em ti, né? E aí vem a frase de Wesley: Jesus, que amas a minha alma, deixa-me fugir para o teu seio, né? Então, na verdade, são experiências, né, daqueles que compõem, daqueles que escrevem, daqueles que trabalham com salmos e hinos. Então, salmos e hino é assim, é um mundo maravilhoso. E por causa da importância de salmos e hinos, é que Porto Filho afirma que não foi sem profunda reverência e temor que ele se aproximou desse inário, né, na feição antiga que ele tinha, para revisá-lo. Ele sabia da seriedade, ele sabia do que significava mexer nesse inário, né? Então, os cânticos, né, esses cânticos evangélicos, eles são funcionais. Ou seja, expressam aquilo que a igreja vive, né, em um determinado momento, né?
Então ele diz assim: todos nós da comissão, a gente sabia dos riscos que nós corríamos. Sabíamos que nem sempre iríamos conseguir satisfazer todas as necessidades, mas cada um procurou dar o melhor de si e de um modo reverente perante Deus. Ali estavam os autores dos hinos e ali estavam pessoas que estavam dispostas a trabalhar para que aqueles hinos pudessem, a sua mensagem, atingir de uma maneira mais fácil a igreja. Então ele diz: olha, não foi um trabalho fácil, não foi um trabalho de poucos dias, pelo contrário, foi um trabalho de muitos anos. E aí então veio o resultado dessa revisão. Então, a gente pode dizer, né, que Porto Filho trabalhou em muitos hinos de salmos e hinos. Ele mexeu em muitos dos nossos hinários, melhorando, né, a composição, ou fazendo a versão, ou fazendo com que aquela letra em inglês, né, pudesse ter um sentido melhor na nossa língua portuguesa. Por exemplo, esse cântico de número 65, que nós chamamos de Grandioso És Tu, né? Ele, originalmente, ele era um cântico de Carl Bomberg, de 1886. Ele tinha 9 estrofes, né? E quando João Gomes da Rocha verteu ele para o português, ele tinha 8 estrofes. Foi a partir da versão inglesa que Porto Filho, então, trabalhou para adaptar para 5 estrofes, em cima de How Great Thou Art, né? Um cântico que é conhecido mundialmente, inclusive que foi cantado até mesmo por Elvis Presley. Quer dizer, então, esse cântico é belíssimo, esse cântico 65. Eu, particularmente, eu gosto muito, né, do Grandioso És Tu, né? Agora, como nosso tempo aqui é curto, né, eu quero dizer, né, que Porto Filho é um autêntico congregacional, de uma tradição assim congregacional, daquela linha de Francisco Antônio de Souza e de tantos outros congregacionais que amavam a igreja congregacional, que tinha a envergadura teológica e a dimensão clássica para traduzir, para adaptar, para criar estrofes e linhas melódicas dos hinos de salmos e hinos. E ele costumava dizer que dava graças a Deus por ter sido aluno de professores tão bons lá no Seminário Batista do Sul, gente que ensinou teologia a ele, essa teologia que fez com que ele, como poeta, pudesse usar essa teologia para fazer com que o Inário Salmos e Hinos ele não tivesse erros teológicos. Por exemplo, ele disse que quando eles estavam trabalhando em cima da letra do hino 552, né, a letra antiga, né, dizia assim: vem, visita a tua igreja. E aí eles perceberam que não era uma boa expressão, vem, visita a tua igreja. Por quê? Porque Jesus Cristo é aquele que está sempre com a igreja, em todos os momentos da sua existência. Essa é a promessa do Senhor. Então, eles modificaram, né? E aí, em vez de vem, visita a tua igreja, passou a ser fortalece a tua igreja. Finalmente, eu quero mencionar, né, como foi rapidamente o hino de número 424, que é Além das Sombras. Esse hino foi composto por Porto Filho na noite de 29 para 30 de agosto de 1963. Naquele dia, 29 de agosto, à noitinha, a sua filha, Norma, ela foi assassinada pelo próprio marido. E Porto Filho, que recebeu a notícia na igreja, ele foi ao hospital, mas chegou lá, já encontrou a sua filha morta, e aí então ele vai para casa, e ele diz que aquela foi uma grande noite, uma longa noite de angústia.
Eu vi, como aluno do seminário, eu ouvi Porto Filho dar esse depoimento pessoalmente, né, como estudante de teologia. E ele disse que aquela foi uma noite de muita angústia, em que inicialmente ele não queria abrir a Bíblia, ele não queria nada. O que havia no coração dele inicialmente era uma revolta, além da tristeza, da amargura de tudo aquilo que ele estava passando. Uma noite triste que ele disse, naquela noite eu não ia ler nada, porque ele lia a noite toda, eu não ia ler Casimiro de Abreu, nem Castro Alves, nem ninguém, nem mesmo a Bíblia eu queria abrir. Ela estava fechada e muda para aquele que tinha o coração desconsolado e reproduzia aquele desespero que era como o desespero de Raquel, que recusava conforto. Mas ele diz que, de repente, no alvorecer, ele ali sentado naquela cadeira de balanço, vendo o início do amanhecer, o surgir da aurora, ele diz que, de repente, ele abre a Bíblia, não é, que estava lá esquecida durante toda a noite, e ele então começa a orar. E essa era uma oração consoladora, em que o seu espírito ali finalmente encontrava paz. Foi uma oração assim de entrega, em que ele busca a paz do Senhor, essa paz de espírito para aquele espírito atormentado. E ali, no alvorecer daquela noite amargurada, surgiu então a inspiração para ele compor esse cântico belíssimo, que é o hino 424, que diz assim, que a gente, sabendo da história de como foi a composição, esse hino passa a ter um significado todo diferente. Além das sombras que vão descendo, tudo envolvendo na escuridão, eu vejo a glória do sol nascente, resplandecente no seu clarão. Não pode a noite, por mais sombria, a luz do dia esconder. Após as trevas vem triunfante o sol brilhante do amanhecer. Assim as sombras não permanecem, quando escurecem o nosso olhar, no pranto amargo que as dores trazem e a muitos fazem desanimar. Se a noite é longa nos teus caminhos e se os espinhos te vêm ferir, não desanimes, ó alma triste, um sol existe que vai surgir. Jesus não tarda a sua vinda. Um pouco ainda, e então o verás, que as sombras fogem com seus terrores e as tuas dores não voltam mais. Essa é a história do hino 424. Tocante, não é? Um hino tocante, composto nessa data. E um hino que Porto Filho colocou todo o seu coração e todo o seu sentimento. Então, quando eu canto o hino 424, me vem toda essa lembrança e toda essa memória à minha mente. Então, que o Senhor abençoe a cada um de nós. Eu trago essa pequena contribuição da participação de Porto Filho na revisão desse inário importantíssimo que é os Salmos e Hinos, esse inário que nós estamos celebrando os 160 anos do seu surgimento aqui no Brasil. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço e até lá. O hino que nós vamos cantar agora, nós vamos apresentar agora, logicamente, né, com uma das letras do nosso querido Reverendo Porto Filho, conforme o nosso pastor já mencionou, foi criado num momento muito difícil, né, desse nosso querido Porto Filho, e quando ele criou a letra, essa letra foi logo identificada, né, com um hino já existente, com uma canção já existente. E durante muitos anos foi cantado assim, com esta canção, que não faz parte do nosso inário, Salmos e Hinos. Anos depois foi criada uma outra canção, uma outra música, e aí esta sim está registrada no nosso Salmos e Hinos, no número 424. Nós vamos cantar da seguinte forma: as 3 primeiras estrofes serão apresentadas conforme o Reverendo Porto fez, né, conforme ele colocou essa letra nesta canção. E depois as 2 últimas
de acordo com o que está registrado no nosso cenário Salmos e Hinos. Thank you.